Olá, irmãos, graça e paz, mais uma vez aqui no monte, orando, consagrando ao Senhor para mais uma ministração da Palavra de Deus aos nossos corações. Peço que você que entrou aí no nosso canal, assista a mensagem até o fim, tá beleza? Tire as suas conclusões, aproveita o máximo que Deus tenha falado com você. Depois você compartilha com alguém, depois você pode dar um joinha, depois você pode fazer um comentário, depois você pode compartilhar com alguém. Tá entendendo? Mas primeiro com você. Não vai chegando compartilhando, não vai chegando escrevendo no canal de qualquer maneira, não. Eu quero que você se desfrute o melhor de Deus. Porque o que eu vou falar nesta mensagem, tenho certeza foi que Deus falou comigo. E vai falar com você, eu não tenho dúvida. Beleza? Eu quero ministrar sobre uma pergunta que está na mente da maioria dos cristãos, do povo de Deus. Uma pergunta que talvez não quer calar. Tenho certeza que muitos já deparou com essa questão. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Olha, eu pastoreei com essa pergunta, eu vim para o ministério com essa pergunta, eu caminhei com essa pergunta por bom tempo e vejo amigos e amigos, de vez em quando, fazendo essa pergunta: qual é o propósito de Deus na minha vida? Olha, para adiantar nossa ministração, quem não descobre qual o propósito de Deus, primeira mão, é descobrir qual o propósito de Deus, vai ficar se debatendo. Vai para lá, vem para cá, volta para trás, continua. Tudo por não ter definido ou descobrido ou discernido o propósito de Deus na sua vida. Está entendendo? Talvez você já é daqueles que um dia alguém chegou e falou assim: olha, Deus tem um grande propósito na sua vida. E alguns chegam hoje de tanto se debater, muitos já estão se duvidando se Deus tem algum propósito. Me escute que você vai ver, vai descobrir nesta ministração algo da parte de Deus sobre o propósito dele na sua vida. Primeira coisa que eu quero te informar: eu, pastor Aldemiro, estou vivendo um propósito que Deus colocou no meu coração. Está entendendo? Como que o senhor tem certeza, pastor, que o senhor está vivendo o propósito de Deus? Olha só, onde e quando e como começa o propósito de Deus? Quando ele fala. O propósito de Deus não começa quando as coisas começam a acontecer, não. Assim que Deus fala, o propósito já começou. Vamos voltar a 36 anos atrás, para me conseguir dizer para você se eu estou no propósito ou não. Há 36 anos atrás, praticamente, deu num dia de sábado, dia 20 de janeiro de 1990. Eu estou voltando a 36 anos atrás. Dia 20 de janeiro de 1990. Talvez, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tem pessoas que já ouviu a voz de Deus há 10 anos atrás, não fez nada. Às vezes já ouviu a voz de Deus há 1 ano atrás, não fez nada. E tem alguém que vai continuar ouvindo a voz de Deus e não vai fazer nada. No dia 18, né, é só você voltar. Se sábado, dia 20 de janeiro de 90 deu no sábado, então na sexta foi dia 19, no dia 18. No dia 18, uma moça chamada Carmen Lúcia me fez um convite
para ir ao culto de jovens, numa quinta-feira, depois do culto que ela estava chegando. Ali em Governador Valadares. Entenda para você ver qual é o propósito de Deus na minha vida. E eu estou falando que eu estou vivendo o propósito de Deus. Porque às vezes tem pessoas que questionam o que você está fazendo, porque muitos não acreditam no propósito de Deus que Deus tem na vida deles e nem na vida dos outros. Aí essa moça chegando da igreja, ela me convida, vamos a um culto de jovens. Na hora eu falei, não vou não, porque eu tenho uma religião. Eu já tenho igreja, eu já aceitei Jesus. Isso foi há 36 anos atrás. Só que eu já digo para você uma coisa. Quando você prega o evangelho, quando você convida alguém, a maioria fala não. E cuidado com quem anda dizendo sim sem pensar. Tá entendendo? Aí eu lembro que eu fui dormir com aquele convite. Aí de repente chegou o sábado. Chegou o sábado, aquela moça falou assim, olha, e aí você vai? Estava eu e meu irmão, que também é testemunha. Essa moça existe até hoje, ela também é testemunha. Aí ela falou assim, lá para as 3 horas da tarde, ela falou assim, e aí, vocês vão ao culto? Deus já tinha falado no meu coração, vai. Aleluia. Quando você fala, Deus confirma. Quando Deus fala, Ele confirma. Aí eu já falei, se vou. Que hora que vai ser? Às 19h30. Quando foi 19h30, eu já estava dentro da igreja. Olha como é que começou o propósito de Deus que eu estou vivendo hoje. 36 anos depois. Aí eu lembro que eu fui, tinha 2 carreiras de banco na igreja. Eu sentei do lado direito, do meu lado direito, eu sentei na 3ª carreira de banco. Eu não sentei no último banco e nem no primeiro, porque eu já conhecia um pouco de Bíblia. Eu não sentei nem muito na frente e nem muito atrás. Quando Deus fala com você, você tem que ficar prestando atenção em mínimos detalhes. Não sou eu que tenho a mente boa, não. É porque nós temos que aprender a guardar o que Deus fala. Porque o propósito de Deus está relacionado ao que Ele falou. Né? Aí eu lembro que eu sentei na 3ª carreira de banco do meu lado direito e ouvi a mensagem, ouvi um louvor cantado. Eles cantaram o hino 509 do cantor cristão. É aquele louvor que fala assim, hei de ver meu Redentor, redimido e junto dele eu hei de estar. Essa frase entrou na minha cabeça. E voltando para casa, eu perguntei para aquela moça com um ar de deboche. Falei para ela o seguinte, escute aqui, vocês viram a música que vocês cantaram? Ela falou assim, qual música? Aquele hino que fala, hei de ver meu Redentor, redimido e junto dele hei de estar. Hei de ver o meu Redentor. Vocês têm esperança de ver este Redentor? Ela falou assim, lógico. E já começou a pregar, e já começou a testemunhar, entendendo? Percebeu como é que é as coisas? Então hoje, quando 36 anos depois, eu sou pastor. Antes de eu ser pastor, vamos voltar lá atrás. Eu fui membro de igreja, fui ovelha, tive 3 pastores, pastor Jorair Monteiro, pastor Jopensil Machado, pastor José Albino, os 2 primeiros em Valadares, o 3º na cidade de Inhapi, na qual me enviou para a cidade de São Sebastião do Anta. Está entendendo? Tudo isso para você saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Onde começou, como começou, quando começou. Né? E aí, fui consagrado diácono. Chegando na cidade de São Sebastião do Anta, fui consagrado a evangelista no ano 2003. Quando foi no ano 2005,
nós abrimos a nossa igreja, o nosso ministério, tudo debaixo de obediência, sem brigar com o pastor, sem brigar com a igreja. Não briguei com o pastor, não briguei com a igreja, não. Teve esse problema comigo. Aí eu lembro que abrimos a igreja, começamos a igreja, quando foi dia 4 de março de 2006, fui consagrado a pastor, mas sempre com uma interrogação: qual é o propósito de Deus na minha vida? Onde muitos erram, quando tem muitas pessoas que, se ouvir essa frase, eles ficam paranoicos. Tem pessoas que, quando a gente fala com eles assim, olha, Deus tem um grande propósito na sua vida. Tem muitos que ficam doidos. Tem muitos que ficam paranoicos, né? Certa vez, uma jovem desviada estava numa campanha na nossa igreja e um pastor amigo meu falou para ela, olha, Deus tem um propósito que você vai pregar para uma multidão. Sabe o que essa jovem fez? Ela mudou, ela saiu da nossa igreja e foi para uma igreja grande da cidade, porque ela falou assim, olha, se Deus falou para mim que eu vou pregar para a multidão, aqui é a igreja pequena. Ela não sabia que um dia eu ia ser, da nossa cidade, para a honra e glória do Senhor, o pastor que dirige os maiores eventos evangélicos. Sou eu. Dia do evangélico, já dirigi São Sebastião do Anta, já dirigi dia do evangélico em São Domingos das Dores, foi muita bênção. Já dirigi, vai interar a segunda vez, dirigindo o dia do evangélico em Imbé de Minas. Hoje, ajudo a dirigir, está inteirando a terceira marcha para Jesus em Inhapi. Entendendo? Mas aquela pessoa achou que, se Deus falou que ele tinha um grande propósito na vida dela, dela pregar para a multidão, ela tinha que ir para uma igreja grande, onde já tem pessoas. Ô, meu amado. Quando eu cheguei na cidade de São Sebastião do Anta, eu lembrei da passagem de Moisés. Moisés, lá em Êxodo 18, Jetro, seu sogro, falando para ele, fala assim, olha, arruma chefes de 1.000, de 500, de 100, 50, de 10. E aí eu lembro que eu citei, ou veio uma frase na minha mente. Para cada Moisés, Deus tem um povo, e para cada povo, Deus tem um Moisés. E levantei ali e falei, Senhor, eu estou na tua presença. Aonde eu vou chegar depende do Senhor. Qual é o propósito de Deus na minha vida, pastor? Tenho certeza que Deus está falando com pessoas. Não fica para lá, para cá, vai e volta, porque isso pode atrasar o grande propósito de Deus. O que muitas pessoas não conseguem entender, que os maiores propósitos de Deus, eles começam minúsculos, eles começam pequenos. Todos os grandes propósitos de Deus não começam com coisas grandes, sempre começa com coisas pequenas. Está entendendo? O propósito de Deus é grande, mas ele começa pequeno. O que Deus prometeu para Elias? Que ia mandar chuva, mas ele não mandou um céu nublado, não mandou trovões, não mandou relâmpagos, não mandou ventos que antecipa chuvas e tempestades. Deus mandou uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem visivelmente de uns 20 centímetros de tamanho, para provar que ia mandar uma tempestade. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Para encerrar, eu quero simular aqui um gigantesco propósito de Deus que começou na vida de um homem. Moisés, já ouviu falar de Moisés?
Pois a Bíblia diz que Deus vira para Moisés, chama Moisés, e o propósito de Deus na vida de Moisés começou com uma vara. Moisés estava com uma vara na mão, não foi? Diz a Bíblia que com aquela vara ele abriu o Mar Vermelho, com aquela vara aconteceu N e N coisas. Aquela vara virou serpente, comeu a serpente do faraó, e bateu aquela vara no mar, ele abriu, bateu no mar de novo, virou sangue, bateu na terra, virou piolho. Está entendendo? Essa vara foi um problema na vida de Faraó. Mas aquela vara era insignificante, a ponto de Deus chegar para Moisés e falar assim, o que tens na mão, Moisés? Agora sim, olha só, eu estou com uma vara na mão, com um pedaço de pau na mão, não é verdade? Será se Deus não estava vendo que era uma vara? Dá para entender o que é propósito de Deus? Será se todos que ver esse vídeo vão falar assim, olha, eu lembro, aquele vídeo que o senhor estava com uma vara na mão, pastor. Porque é visível. Mas Deus vê o que está por detrás da vara. Deus viu na mão de Moisés o propósito dele ia dar certo. Deus viu através daquela vara, ele viu a confusão que ele ia causar na vida de Faraó. Deus já viu o Mar Vermelho abrindo através daquela vara. Está entendendo? Encerrando a nossa ministração. O que você acha que Deus está olhando em você? Talvez um Zé Ninguém, talvez um desigrejado, talvez um caído, talvez um pecador, talvez um cara acusado de tudo e de todos, talvez um cara desacreditado de tudo e de todos. Mas Deus olha e fala assim, não, você é o meu propósito sobre esta terra. Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus falou algo ao seu coração. Se quiser deixar uma pergunta nos comentários, eu te respondo. Se quiser entrar em contato comigo, falar comigo, eu deixo até meu WhatsApp aí nos comentários para você ligar para mim. Conta com as minhas orações, pede aí talvez nos comentários uma oração, compartilha com alguém, faz essa mensagem chegar no coração de pessoas, porque tenho certeza que o Senhor já descobriu para você qual é o grande propósito que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém.